Olá! Nessa videoaula vamos entender como é feito o projeto dos processos. Vamos aos objetivos. Nessa videoaula vamos entender o que é projeto de processos, entenderemos também como os processos são projetados em detalhe, procuraremos conhecer as implicações humanas para o projeto de processos e também vamos conhecer os princípios para um projeto ambientalmente sensível. Bom, o que é um projeto de um processo? É a atividade que vai moldar a forma física e também o propósito dos processos que criam e entregam serviços e produtos. O projeto precisa levar em conta os objetivos de desempenho da operação, as atividades que serão necessárias, as pessoas envolvidas, e que se pese nesse aspecto tanto a questão comportamental quanto também as questões ergonômicas, e também aquelas questões vinculadas à defesa e à promoção do meio ambiente. No que se refere aos objetivos do projeto, do processo, nós precisamos nos assegurar que o desempenho do processo seja eficaz em relação aos objetivos de desempenho de seus processos individuais. Os objetivos de desempenho da operação, que são um desdobramento da estratégia da operação, que nós já falamos em outra videoaula aqui, vão se desdobrar em objetivos de projeto do processo e também objetivos de processos individuais. Para avaliá-los, utilizaremos métricas de avaliação de processos, que discutiremos na próxima videoaula. Precisamos levar em consideração os tipos de processos. Para analisá-los, vamos levar em conta, entre os 4 Vs, a variedade e o volume. Lembre que a variedade tem a ver com a diversidade de produtos ou serviços que oferecemos, e o volume tem a ver com a maior quantidade de produtos que fabricamos. Temos também tarefas do processo. Elas podem ser mais complexas ou menos complexas. E temos também um fluxo, que pode ser contínuo ou pode ser intermitente. Slack, portanto, identifica 5 tipos de processos de manufatura. Os processos de projeto, em que tende-se a ter mais alta variedade, mais baixo volume, um fluxo mais intermitente e um processo mais complexo. Os processos de jobbing, os processos de lotes, os processos de massa e os processos contínuos, que no outro extremo possuem baixa variedade, um alto volume e que também se caracterizam por tarefas repetidas, divididas, menos complexas, num fluxo contínuo. Ele também identifica alguns tipos de processos de serviços. Então nós temos no extremo os serviços profissionais, em que nós teremos baixo volume, alta variedade, também terão tarefas complexas e terão um fluxo intermitente. Os serviços que poderíamos definir como lojas de serviços e os serviços de massa. Os serviços de massa vão se caracterizar por baixa variedade, alto volume, e também se caracterizarão por ter um fluxo contínuo e tarefas repetidas, menos complexas. Vamos falar sobre cada um deles agora. Os processos de projeto se caracterizam por oferecer produtos discretos, bastante customizados. O tempo para produção ou prestação de serviço normalmente é longo. Os recursos são dedicados a cada produto e as atividades são mal definidas e incertas e se modificam ao longo do processo de produção. Caracterizam-se por baixo volume e alta variedade. Como exemplo, temos a construção de navios, a produção de filmes, as grandes operações de fabricação, hidrelétricas, pontes, o desenvolvimento de software sob encomenda. Os processos de jobbing têm como características os produtos discretos e bastante customizados também, um tempo para produção ou prestação de serviço que não é tão longo. Os recursos geralmente vão ser compartilhados pelos produtos e as atividades são menos imprevisíveis do que a gente vai ter numa situação de um processo em projeto. Ainda temos um baixo volume e alta variabilidade. Como exemplos temos o trabalho realizado por engenheiros especializados, restauradores de móveis, as roupas que são oferecidas sob medida, os hospitais de média e alta complexidade e também os serviços de gráfica rápida. Outro processo é o processo de lotes ou bateladas. Nesse temos como características produtos discretos, customizados em cada lote,
E cada lote tem repetições a partir do momento em que as atividades são definidas para o primeiro produto. Temos alto volume e conseguimos ter, de certa forma, alta variedade. Exemplo: a fabricação de máquinas-ferramentas, a produção de alimentos congelados especiais, a produção de roupas e calçados, a fabricação das peças de uma linha de montagem e produção em massa. Nesse caso, cada produto que é fabricado em um grande lote, ele tem características diferentes. Demora um pouquinho para você fazer o primeiro produto, mas aí os demais que são fabricados naquele lote, naquela encomenda, eles vão ser iguais. Então vai ser muito parecido com o processo de fabricação, né, de uma produção contínua. Por isso a gente consegue alto volume e consegue alta variedade. A variedade é por lote. Outro tipo são os processos de produção em massa. Eles se caracterizam por ter produtos padronizados, que podem apresentar pequenas alterações, mas que não afetem de forma significativa o processo básico de produção. As atividades do processo são bastante repetidas e previsíveis. Nós temos, portanto, alto volume e baixa variedade. Exemplo: fabricação de automóveis, fabricação de eletroeletrônicos, produção de alimentos. Os processos contínuos são aqueles que envolvem produtos totalmente padronizados, fabricados em fluxos ininterruptos. As atividades do processo são altamente repetidas e previsíveis. Há uma alta automatização dos processos. Nesse caso, a gente consegue um altíssimo volume e baixíssima variedade. Então, como exemplos, a gente tem as refinarias de petróleo, as centrais elétricas, as siderúrgicas, as fábricas de celulose. Certo, tratamos aqui dos 5 tipos de processos de manufatura. Vamos falar agora dos 3 tipos de processos de serviços. Os serviços profissionais são característicos de organizações de alto contato, em que os clientes despendem um tempo considerável no processo de serviço. Eles proporcionam alta customização, são diferentes para cada cliente. Há uma ênfase nas pessoas em lugar da ênfase em equipamentos, processos ou produtos. Geralmente você contrata essas pessoas ou esses especialistas pelo conhecimento que eles têm ou pelas habilidades que eles possuem. Esses processos eles possuem baixo volume e alta variedade. Temos como exemplo os consultores de administração, os advogados, os arquitetos, os cirurgiões, os auditores. Outra modalidade são as lojas de serviços. Elas possuem altos níveis de contato com o cliente, customização, número de clientes e autonomia de pessoal. As atividades são realizadas pela combinação do front office e o back office. O front office vai ter um contato direto com o cliente, é a parte que ele vai experimentar e visualizar do serviço. As atividades de back office vão ser realizadas nos bastidores para garantir que as atividades de front office sejam realizadas com sucesso. Eles possuem um alto volume também e alta variedade. Como exemplos temos os bancos, as lojas em ruas comerciais, as agências de turismo, as escolas, os restaurantes, hotéis. No banco, acessamos a agência bancária, o caixa eletrônico, os aplicativos nos celulares ou no computador. Poderíamos defini-los como o front office do banco. O back office vai envolver todas as outras atividades que são utilizadas para dar suporte a essas atividades que nós visualizamos e que temos acesso. E a terceira categoria é a de serviços de massa. Então eles vão envolver transações com muitos clientes, com tempo de contato limitado e pouca customização. Eles podem ser baseados em equipamentos orientados a produto e com maior importância do back office, no caso deles. E há uma grande padronização. Geralmente o atendimento é feito por meio de script. Já existe um roteirinho pronto e as pessoas entram em contato com você, ou quando você entra em contato, eles seguem um roteiro já padronizado e que pode muitas vezes até ser automatizado também, com o uso de robôs, né, com inteligência artificial. No que se refere aos seus processos de projeto, vamos verificar alto volume e baixa variedade. Como exemplo, temos supermercados, os aeroportos, o serviço de telecomunicações, facilities de uma forma geral. Facilities são esses serviços de infraestrutura que são providos geralmente por autarquias, no caso do Brasil, Copasa, CEMIG, né, os fornecimentos de energia, de água, de telefonia. Os call centers,
e as bibliotecas. E talvez o call center seja o maior símbolo do serviço de massa. Quando a gente imagina serviço de massa, geralmente a gente imagina esses operadores com os roteiros padronizados e atendendo um grande volume de pessoas. Uma vez que a gente entende os tipos de processo, a gente consegue compreender algumas características deles que serão críticas. Processos que exigem alto volume e que exigem baixa variedade vão demandar algumas características do próprio processo, e isso nos ajuda a pensá-los. Mas nós precisamos também documentar o fluxo dos processos que nós imaginamos. E para isso, nós utilizamos a abordagem de mapeamento de processos. Mapear processos tem como propósito descrever as atividades dos processos, identificando seus tipos e relacionamentos, além de demonstrar o fluxo de materiais, pessoas e informações que o percorrem. O processo também é conhecido como Process Blueprinting, ou ainda análise de processo. E você pode documentar tanto com fluxogramas como a anotação BPM, ou BPMN, Business Process Management Notation. Os processos são documentados por meio do desdobramento do mapeamento de alto nível para níveis mais baixos. Num nível de abstração mais alto, desenhamos os seus inputs principais, identificamos o principal processo de transformação, ou os principais, e o output. E depois nós vamos abstraindo os níveis mais baixos e vamos identificando a sequência de atividades ainda, mas não ainda num nível de tarefa. A gente vai até um nível de atividade. Geralmente a ferramenta que a gente vai utilizar é o fluxograma. E o fluxograma é a representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis ou unidades organizacionais envolvidos no processo. O fluxograma vai usar diferentes símbolos para classificar diferentes tipos de atividades. E com frequência ele vai aparecer com outros nomes. O flowchart, que é a mesma coisa que o fluxograma. Tem também carta de fluxo de processo, que é muito utilizado na área de produção, na nossa área aqui de operações. O gráfico de sequência também, que é muito utilizado esse termo para a área de computação. E o gráfico de processamento, também é outro nome que pode ser usado. A simbologia é padronizada e nessa altura do curso provavelmente você já conhece a simbologia utilizada para os fluxogramas. Os fluxogramas também podem se apresentar de diferentes maneiras. Temos pelo menos 3 tipos: os fluxogramas verticais, parciais e globais. O fluxograma vertical ele é muito utilizado na área de operações para a gente poder fazer um primeiro mapeamento e principalmente para a gente entender o tempo ou tomar decisões sobre o posicionamento também dos produtos na cadeia de produção. Normalmente nesses diagramas nós definimos um cabeçalho, onde nós vamos identificar qual é o processo. Nesse exemplo aqui é um processo de fabricação de uma bateria de 60 amperes. Nós temos então na sequência um conjunto de passos do processo. Eles são numerados aqui, sequencialmente, E nós temos algumas informações sobre a distância e o tempo em que cada atividade é realizada. Informamos também para cada atividade qual símbolo no fluxograma vertical ela se refere. E esse tipo de informação nos diz o que de fato estamos realizando, que são as atividades de operação representadas pelo círculo, o que são atividades de transporte, representadas normalmente com uma seta, o que são atividades de inspeção, representadas com um retângulo, são etapas de verificação, de avaliação. Temos também etapas de espera, que são paradas no processo, e etapas de armazenamento, de estoque. Veja que a primeira etapa, buscar placas e transportá-las para o envelopamento, é uma etapa de transporte que demora em torno de 15,28 segundos, e aqui a gente aplica a técnica de tempos e movimentos, a gente cronometra cada uma das atividades. Provavelmente foi levantado várias vezes e se tirou uma média desse tempo. E nós temos aqui a distância que é percorrida para fazer esse transporte, são 4,9 metros. Na sequência, para envelopar placas, que é uma operação, demora-se em torno de 157 segundos. E aí nós temos então uma transcrição de todas as etapas do processo. Como vantagem, esse tipo de fluxograma permite identificar quantas atividades são realizadas ao todo, qual o tempo total gasto e também a distância que é percorrida pelos funcionários ao longo do processo, o que pode nos dar pistas de posicionamento dos equipamentos. Veja também que você efetivamente consegue saber o tempo necessário para realizar cada operação e sabe o tempo e a distância percorrida em cada operação de transporte.
Muito utilizados também são os fluxogramas parciais, provavelmente é o fluxograma que você conhece mais. Ele permite documentar o fluxo do processo e não se preocupa tanto com esses aspectos vinculados ao tempo ou à distância no processo, mas enfoca no detalhamento maior das atividades. Normalmente, nesse tipo de fluxograma, você utiliza terminadores para começar e iniciar o processo. Você utiliza um símbolo específico para registrar os documentos que se movimentam no processo. Geralmente o retângulo vai ser utilizado para documentar as tarefas que são realizadas durante o processo. O símbolo de arquivo também vai aparecer, e geralmente é o mesmo. E você possui uma série de outros símbolos que podem ser utilizados pela organização. Um símbolo utilizado com frequência é o símbolo de tomada de decisão. E esses fluxos de decisão vão dizer muito sobre como o processo flui na organização, se ele acontece com muitas atividades em paralelo, se ele tem mais atividades sequenciais, o que implica também e que traz algumas implicações para as decisões que tomamos em relação às operações. O fluxograma global ele adiciona geralmente alguns símbolos e ele traz como principal vantagem o uso dessas baias ou dessas piscinas em que a gente identifica quem faz o processo. Então eu consigo ver com muita mais clareza quem de repente está sobrecarregado e quem tem menos atribuições no que se refere a um determinado conjunto de processos. Ele também utiliza símbolos semelhantes ao que a gente já viu aqui, né? Os terminadores e os símbolos para tarefas. Tem também o símbolo para decisão, os símbolos para documentos. Mas ele traz essa vantagem de poder visualizar, seja na vertical ou na horizontal, como às vezes ele também é desenhado, né? O fluxo das atividades. A notação BPMN é uma outra forma de representar o fluxo de processos. Ela utiliza conectores, gateways, atividades e eventos para representar os processos. No que se refere à simbologia dos diagramas BPM, né, nessa notação nós temos os círculos que são utilizados para representar os eventos, geralmente os eventos de início e fim, mas também outros eventos ao longo do processo. Os retângulos que vão ser utilizados para representar as atividades, o conjunto de tarefas, e a gente tem alguns símbolos específicos para alguns tipos de tarefas. Teremos também uma simbologia para representar as mudanças de fluxo no processo, sejam eles exclusivos, o tradicional símbolo de decisão, sejam eles paralelos, quando os processos andam simultaneamente. Para ligar eventos, atividades e gateways, utilizaremos os conectores. Eles vão ser utilizados para ligar as atividades em fluxo ou para relacionar artefatos com os objetos utilizados nos diagramas. Nesta ilustração, nós temos um fluxo de um processo de revisão de TCC em que temos professor e aluno. BPMN geralmente utiliza essa notação também em baias ou agrupamentos que representam quem está envolvido no processo, quais setores ou quais pessoas. E nós temos aí, então, nesse processo, os eventos, as atividades, as setas indicando os fluxos, gateways, nesse caso aqui indicando o fluxo exclusivo, e também artefatos interligados por meio dessa linha pontilhada que indicam associação. Nesse caso, temos um processo em que o aluno ele elabora o TCC e envia o e-mail com o TCC anexado para o professor, que fica aguardando o e-mail. Quando ele recebe, ele revisa o TCC e verifica se está pronto. Se sim, encerra o processo. Se não, ele envia um e-mail com o TCC anexado, já revisado, para o aluno, que fica aguardando. Quando o aluno recebe o TCC, ele revisa o TCC e aí envia novamente para o professor, até que o fluxo termine. Veja que a notação utiliza simbologia específica para o envio e o recebimento de e-mails. Existem muitos outros símbolos e é uma notação muito interessante. Existem vários softwares para fazer fluxogramas. Além do Visage que a gente comentou na aula anterior, temos também o Diagrams.net, é o antigo Draw.io, que funciona no navegador e é fácil de utilizar. Temos também o Microsoft Visio, que é um software pago, que tem muita semelhança com os softwares do pacote Office, o Word, Excel, desenvolvido também pela Microsoft. Na internet temos o Lucidchart também, que é um dos produtos mais utilizados no mundo.
Dentro do pacote de escritório LibreOffice, o Draw também permite fazer esses diagramas, pelo menos o fluxograma. Na internet também temos o serviço Modélio. Você ainda pode utilizar o Google Drive e, se você quiser, ainda pode utilizar os softwares do pacote Office, o Word, o PowerPoint, até mesmo o Excel para desenhar os seus fluxogramas. Se você quiser saber mais sobre como fazer esses fluxogramas utilizando softwares, tenho 2 videoaulas disponibilizadas no meu canal sobre o desenho de fluxogramas e desenho de diagramas BPMN. Nessas aulas eu utilizo o Office, o Visage e o Diagrams.net para fazer os desenhos. Nós falamos então que ao projetar processos, nós precisamos levar em conta as atividades que são realizadas, mas também precisamos levar em conta as implicações humanas e ambientais. No que se refere às implicações humanas para o projeto, nós temos que considerar a carga de alocação de tarefas para cada pessoa, o efeito que isso vai ter sobre o comprometimento com a tarefa e também precisamos levar em conta questões fisiológicas, o projeto ergonômico do local de trabalho. No que se refere às implicações da divisão do trabalho para as pessoas, veremos que ela vai promover uma aprendizagem mais rápida, porque ao dividir as tarefas em pequenas partes, nós vamos simplificar a execução de cada uma das tarefas e o entendimento de como fazê-las. Vai ser muito mais fácil automatizar o processo também. Partes do trabalho aos poucos podem ser substituídas por maquinário ou por computadores. E a gente acaba tendo uma redução do trabalho não produtivo. Podemos utilizar a inteligência e o esforço das pessoas em atividades mais nobres. Temos, entretanto, diversas desvantagens e por isso precisamos ser cuidadosos ao realizar a divisão do trabalho quando planejamos os processos. A primeira é que podemos tornar o trabalho monótono. Ao executar muitas tarefas simples repetidamente, as pessoas podem ficar muito desanimadas e alienadas no trabalho. Então existe maior possibilidade de absenteísmo, as pessoas não vão trabalhar por diversos motivos, turnover, contínua demissão e readmissão de pessoal e erros também durante o processo, o que reduz a qualidade dentro do processo de fabricação e aumenta os custos. Outro problema é o problema também relacionado à lesão física, as dores e lesões que podem ser temporárias ou até permanentes, no caso das lesões, por exemplo, por esforços repetitivos. Temos também a lesão física. Ao trabalhar, o operário pode sentir dor, ou então um funcionário pode, com o tempo, adquirir lesões temporárias e precisar ficar afastado, ou ainda desenvolver lesões permanentes e ficar incapacitado para o trabalho. Por exemplo, é o caso das lesões por esforços repetitivos, a LER, que é um grande problema. Outra questão é a baixa flexibilidade. Quando a gente divide muito as tarefas e distribui as tarefas entre várias pessoas, se a gente precisar mudar o processo, nós vamos ter um grande impacto em muitas atividades de muitas pessoas. Então a gente acaba reduzindo a flexibilidade porque fica caro e complicado fazer essas mudanças. Além disso, quando a gente divide também muito o trabalho, a gente pode reduzir a robustez. O que significa que se algum ponto do trabalho falha, se alguma atividade não funciona ou para de funcionar, todas as demais são afetadas. Além de levar em conta essas questões, precisamos levar em conta também que as pessoas elas têm desejos, elas têm necessidades de autoestima, de desenvolvimento. Já estudamos nesse curso sobre a motivação, não é mesmo? Então, partindo dessa abordagem comportamental, existem algumas coisas que podemos fazer como administradores da área de operações. Podemos promover, por exemplo, a rotação de tarefas. A rotação de tarefas envolve mover os funcionários periodicamente entre diferentes conjuntos de tarefas, de forma que eles tenham alguma variedade na execução das atividades. A rotação pode diminuir aquela sensação de tédio e aumentar a motivação das pessoas. E, além disso, elas vão aprender coisas novas a cada vez que elas executam tarefas diferentes. Nem sempre isso vai ser bom, porque pode impactar um pouco na harmonia, afinal de contas, cada vez que se muda de tarefa, tem uma perda da execução, e o fluxo de trabalho também fica afetado. Mas pode ser benéfico para a motivação. Outra possibilidade é a gente ampliar a tarefa. A ampliação da tarefa significa a gente alocar um número maior de tarefas para cada indivíduo.
Quando a gente divide demais e coloca poucas tarefas de baixo significado e muito repetitivas, a gente pode levar as pessoas à exaustão e ao tédio. Quando a gente então amplia o número de tarefas, mas aumenta um pouquinho, né, com isso o significado da tarefa, a gente pode ampliar a motivação da pessoa. Outra estratégia, portanto, é o enriquecimento da tarefa. Podemos não apenas aumentar o número de tarefas, mas também alocar tarefas extras, que envolvem maior grau de tomada de decisão, mais autonomia e maior controle sobre a tarefa. Por exemplo, você pode colocar um funcionário da área de operações, por exemplo, do operacional, para ele também ser responsável pelo planejamento da manutenção, ou fazer um monitoramento dos níveis de qualidade. Então, isso vai ajudar ele a sentir, né, que houve uma redução dessa repetição de tarefa, sentir que ele tem mais autonomia, que ele está se desenvolvendo, que ele está aprendendo. Então, isso é muito importante também para a motivação. E aí temos um estágio mais avançado do enriquecimento da tarefa, que seria o empowerment. A ideia de empowerment é a gente dar autonomia para o próprio funcionário mudar o modo de executar as tarefas dele. Veja que a gente está dando autoridade para ele poder interferir no próprio desempenho. E isso pode aumentar, né, bastante, né, em um grau bastante elevado, a motivação da pessoa, mas exige também uma certa maturidade e um grau de desenvolvimento da organização que permita, né, uma busca constante de alto desempenho. Os funcionários, naturalmente, podem tomar más decisões e os clientes podem ter uma percepção inadequada também dessa questão. Então precisa ser bem pensado. E por último, a gente tem o trabalho em equipe. O trabalho baseado em equipe, ou equipe de trabalhos auto-organizadas, vai ser aquele em que a gente vai delegar para uma equipe, uma ideia muito parecida com o empowerment, a autoridade para decidir como que ela mesma vai se organizar para realizar o trabalho. Então você atribui uma alta autonomia para esse grupo. E aí, mesmo que ele tenha atividades definidas e muito bem divididas e rotineiras, foi o grupo que decidiu. Então, meio que isso motiva também a execução. São algumas estratégias que a gente pode ter para enfrentar essa questão. No que se refere à questão fisiológica, a gente precisa fazer um projeto também ergonômico do local de trabalho. Nesse caso, nós temos duas abordagens possíveis. Ou a tarefa se adapta à pessoa, ou a gente já seleciona e contrata pessoas adaptadas à tarefa. No primeiro caso, que parece ser mais lógico, a gente deve procurar criar as condições e existe toda uma fundamentação técnica para a gente posicionar adequadamente equipamentos, ferramentas, os produtos que vão ser trabalhados. No caso de um trabalho em escritório, monitores, teclados, mouses. No primeiro caso, precisamos adequar os equipamentos que são utilizados, as ferramentas, ou mesmo os produtos que são manipulados no processo produtivo, em uma posição adequada, de forma que o operário consiga trabalhar sem o esforço exagerado ou inadequado, que provoque possivelmente futuros problemas de saúde e afastamentos ou até mesmo lesões permanentes. No segundo caso, quando a gente procura adaptar a pessoa à tarefa, a gente se preocupa menos com a questão ergonômica e já procura contratar pessoas que podem desenvolver melhor aquela tarefa. Discutiremos mais sobre ergonomia quando tratarmos do arranjo no processo de produção. Falamos também que um bom projeto de processo deve levar em conta a questão ambiental. O projeto precisa ser ambientalmente sensível. Mas o que isso significa? No que se refere às fontes das entradas, dos inputs, a gente tem que olhar se a matéria-prima que a gente vai utilizar vai danificar a natureza de alguma maneira, se a gente vai usar algum material que já está escasso. No que se refere à mão de obra, também precisamos considerar que não se deve explorar as pessoas mais pobres ou o trabalho infantil. Seria inadequado e irresponsável com a comunidade. Em relação à quantidade e o tipo de material rejeitado do processo produtivo, a gente pode decidir se a gente vai queimar ou enterrar em aterro sanitário material, se vai ser reciclado, e pensar também no impacto que vai ter no longo prazo, né? Esses materiais, se eles vão liberar gases, se eles vão poluir o solo. A gente precisa também pensar em termos de ciclo de vida do produto. Precisamos alongar o máximo possível o ciclo de vida do produto. Quanto mais a gente encurta o ciclo de vida, talvez tenhamos um retorno maior no curto prazo, porque a gente consegue vender mais produtos, os clientes vão
ser estimulados a consumir, mas estaremos destruindo mais recursos naturais e provocando mais impacto no ambiente. É preciso se pensar uma forma de descartar de forma ecológica esse produto, pensar se ele pode ser reciclado ou usado como uma fonte de energia, inclusive para o próprio processo de fabricação, ou mesmo pensar como esse resíduo pode beneficiar o meio ambiente. Esperamos que ao final dessa videoaula tenha ficado claro para você o que é o projeto de processos. Também esperamos que você tenha entendido as etapas para realizar o projeto de um processo e que você tenha entendido também as implicações para o projeto, que envolvem tanto aspectos humanos, que envolvem a fisiologia e ergonomia, quanto também os comportamentais, e ainda que você tenha entendido os impactos, as implicações da questão ambiental sobre o projeto dos processos. Caso tenha dúvida, estamos à disposição para atendê-lo. Até a próxima!